respondendo a dúvida de mais uma seguidora que me pergunta o seguinte: Maria, bolo de brigadeiro com bombom, quanto tempo posso montar antes da festa? Eita, gente, passei tanto sufoco no início, como vocês, então eu super compreendo essa pergunta. Resolvi gravar vídeo para deixar uma história junto aqui para você entender que com a história que eu já vivi, você não erre mais sobre esse mesmo ponto, obviamente, tá? Então, vamos lá. Começando a responder a sua pergunta, Zilda Rodrigues, que deixou essa pergunta para mim em um vídeo que eu falo sobre validade de bolo prensado. Tá? Então, um vídeo antigo aqui do canal onde eu falo sobre isso. Para responder tua pergunta, eu vou te falar o quanto sofrimento eu já passei no início, quando eu comecei a trabalhar, de recheios, simplesmente eu fazer no ponto e depois ele desandar dentro do bolo. Para isso é importante a gente saber qual tipo de recheio a gente está fazendo. Uma informação que você não deixou para mim é: se esse bolo, esse recheio, esse brigadeiro, aliás, que você está citando, é brigadeiro de chocolate escuro, é brigadeiro de quê? Não sei, brigadeiro de ninho, é brigadeiro de Nutella, é brigadeiro de café, é brigadeiro de laranja, é brigadeiro de quê? Eu não sei. Então, é uma das coisas que você não deixou essa informação. Então, eu preciso reunir informações junto com uma história para que você consiga entender, fixar melhor tudo que eu vou falar, tá? E antes de qualquer coisa, da gente continuar esse vídeo, eu vou te dizer que aqui na descrição do vídeo tem para você o link para você ser minha aluna. Se você quer ser minha aluna ainda hoje do curso completo Confeitaria Sem Mistério e aprender muito mais do que um curso, ter uma verdadeira mentoria direcionada a você, para você aprender e levar esse conhecimento para o resto da vida, fazendo bolos de qualquer tamanho, desde um aro 15 até um 35, com assadeiras redondas, quadradas, retangulares, massa branca, massa de chocolate. Você já imaginou saber exatamente a quantidade de massa e de recheio para colocar em cada um dos tamanhos dos seus bolos? Você já imaginou fazer uma massa de chocolate perfeita, independente dela ser um aro 15 ou um aro 30 por 40 retangular, um bolo de corte para uma festa e sair todos perfeitos sem você jogar nada fora? Apenas com tudo escrito ali para você, apenas não, né? Isso é o sonho de qualquer confeiteira, é ter um e-book onde você vai ter todas as quantidades de massa e também de recheio. Imagina aí, você recebe uma encomenda e você precisa fazer um bolo para 80 convidados, 200, 150, 50 convidados que seja, e você não sabe nem a quantidade de leite condensado que você precisa comprar, a quantidade de creme de leite. Se o brigadeiro for de chocolate, como é o caso que a gente vai falar agora, nessa dúvida, quanto de chocolate você vai precisar colocar? Você usa qual chocolate? 100%? 50%? É complicado, né? Então, se você quiser aprender muito mais do que confeitaria, você ganhar uma verdadeira mentoria comigo, compra o Confeitaria Sem Mistérios. 12 parcelas de 69 e alguma coisa, tá? Se você fizer bolo só para a família, vai estar pago em um bolo que você fizer para sua família. Porque, afinal de contas, quem faz bolo só para a família faz um belo de um bolo gostoso e economiza mais do que 2/3 do valor. E se você quer vender bolo ou aprimorar o seu jeito de trabalhar para você parar de jogar receita fora, às vezes a confeiteira faz 3 bolos para um dar certo, quando tem uma encomenda grande. Vamos parar com isso. Vamos ter todas as coisas padronizadas para evitar jogar coisa fora. Quando a gente joga uma receita fora, a gente está jogando o nosso lucro fora, tá? Então, sugiro que você entre no curso Confeitaria Sem Mistério, o link está na descrição do vídeo e custa R$ 69 e um pouquinho. A gente ia fazer alteração de preço esse ano, mas a equipe se reuniu e decidiu segurar esse preço porque a gente não está vivendo um tempo muito favorável. Está difícil para todo mundo, então a gente resolveu manter o valor do ano passado, tá? Agora, se mesmo esse valor de 69 e pouco por mês você não consegue pagar, que são 12 parcelas, tem para você que eu preparei uma super aula de um pouco mais de 2 horas, onde eu te ensino com uma base só de massa, já é um segundo curso, uma segunda oportunidade para você, tá? Custa apenas R$ 67,00. É só uma vez de 67 e acabou. E esse 67 você pode dividir em 12 parcelas de R$ 6,00 e pouco. Tá? O que eu ensino nessa super aula? Com uma base de massa você fazer 5 bolos diferentes. Eu falo da massa, recheio e decoração.
de cupcakes caseirinhos, bolo de reis e 2 tipos de bolo de festa, os 2 que eu mais vendi em toda a minha vida. E de presente eu ainda vou te dar a receita de uma mousse extraordinária, olha só, toda da batedeira, não vai chantilly nessa mousse e nem vai ovo cru. Tá? Então, R$ 67,00, você vai ter acesso por 30 dias a essa super aula. É como se você estivesse ao vivo comigo, só que o ao vivo não vai durar apenas 2 horas enquanto você estiver comigo. Você vai poder ver essa aula por 30 dias. O link está na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito desses 2 cursos que eu falei, ou de outra coisa que tenha na descrição do meu vídeo a respeito de curso, apenas sobre isso, tem o WhatsApp oficial sempre na descrição do vídeo, que você vai poder mandar uma mensagem para mim me perguntando. Por exemplo, Maria, o que é que tem nesse curso? Maria, tem certificado? Maria, no curso completo, você vai realmente me auxiliar por 3 meses no WhatsApp? Maria, enfim, você faz a sua pergunta, aquilo que você tiver dúvida, tá bom? Eu ou minha equipe estaremos aqui para poder atender você com o maior carinho. Ok? Agora vamos lá para Zilda, respondendo a você, minha querida. A primeira coisa eu gostaria muito que você tivesse dito de que é o brigadeiro que você está fazendo, que você citou aí. De que é esse brigadeiro? Porque se o brigadeiro for de chocolate, o brigadeiro de chocolate, ele tem uma birra com a gente confeiteira, e o chocolate escuro, tá? Chocolate preto. O que acontece? Quando a gente faz o brigadeiro, né, eu já fiz isso, eu fazia o brigadeiro no ponto certo, no início, só que eu ficava com dúvida, por que amolecia depois? Por que amolecia depois? Será que eu fui que errei o ponto? Gente, eu sofri até descobrir sozinha, nenhuma professora que eu fiz curso me disse isso. As pessoas, os professores têm medo de falar das suas próprias falhas. Eu não tenho. Eu errei muito, muito mesmo. E por isso que hoje eu tenho a autoridade de chegar aqui e dizer para você, eu errei nisso e eu sei como evitar esse erro. Entende? Então, nenhum professor que eu já tinha estudado tinha falado sobre isso e eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a observar e fazia o brigadeiro de chocolate escuro cada vez mais firme. E mesmo assim, ele amolecia, porque eu tinha 2 crianças pequenas quando eu comecei a trabalhar. Eu quero que você tenha isso em mente. O meu marido vinha em casa 2 vezes no mês, passava 3 dias de folga e voltava para o trabalho. Era essa a minha rotina, ou seja, eu não tinha com quem contar, a não ser com a ajuda divina. Eu tinha que me organizar de forma que eu precisava cuidar dos meus filhos, levar a pediatra, tudo. Toda a rotina que você tem, dona de casa, dar banho, escovar os dentes, fazer comida e atender os meus clientes. Por quê? Porque eu precisava ajudar com a renda de casa. Tá? Chegou uma hora que o dinheiro do meu marido, a empresa apertou, cortou hora extra e eu precisava fazer alguma coisa e eu não queria. Uma opção que nunca esteve na minha cabeça foi voltar ao trabalho, na rua, arrumar um emprego e deixar meus filhos sendo cuidados por outra pessoa. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Minha mãe morreu, eu tinha 7 anos de idade. E eu não queria que os meus filhos vivessem sem mim. Eu queria cuidar dos meus filhos. Porque se a minha mãe não tivesse cuidado de mim, hoje eu não lembraria dela. Eu lembraria de quem cuidou de mim, da babá. Entende? Então, não, eu lembro da minha mãe. Minha mãe penteando meu cabelo. Minha mãe me corrigindo quando eu fazia alguma coisa de errado. Minha mãe dando risada de alguma coisa que eu fiz, ela achando bonitinho. Eu lembro da minha mãe. Entende? Então, quando minha mãe faleceu com câncer de mama, eu fiquei com 7 anos, nem 8 eu tinha. Ok? Então, isso para mim não era uma questão de discussão. Eu não ia abrir mão da educação dos meus filhos. Eu queria educá-los. Hoje, meus filhos têm 16 e 14 anos. E eu tenho mais ou menos aí uns 8, 9 anos de confeitaria. Então, quando eu comecei, eles eram pequenos. Né? Então você imagina, eu tinha que fazer tudo com antecedência. Então muitas das vezes o bolo era para o sábado. No início eu tinha tanto medo de dar as coisas erradas, eu ficava imaginando, eu preciso ter tempo para refazer se der alguma coisa errada. Percebe? Eu preciso ter tempo. Então o que eu fazia? Segunda-feira eu já fazia a massa do bolo, terça-feira eu fazia o recheio, quarta-feira eu prensava para entregar esse bolo no sábado. Só que eu não sabia, às vezes na terça-feira eu já estava prensado na geladeira, bonitinho, geladeira só de doce, beleza ali. Então gelo tinha, não ia estragar, sabia, dominava tudo que é coisa de higiene, sempre fui muito cuidadosa. Só que eu não sabia que o brigadeiro de chocolate,
ele absorvia a calda e amolecia com esse tempo de descanso. E então eu tive que aprender da forma mais difícil, que foi errando. Então, por isso que eu falei que falta essa informação. Então, por exemplo, quanto tempo antes eu posso prensar o bolo, montar esse bolo antes da festa? Se o brigadeiro for de chocolate, no dia de manhã, a festa é à noite. Beleza, faz a massa no dia anterior, faz o brigadeiro no dia anterior, compra o bombom e deixa tudo separado. A massa embalada no plástico filme, o recheio frio dentro de um prato, de um pirex, seja lá onde foi que você colocou para descansar, coberto tudo direitinho com plástico filme, o bombom já comprado tudo separadinho, a calda já pronta, dependendo da calda que você vai utilizar, você pode fazer no mesmo dia, sem nenhum problema. Quando o bolo é para 7 horas da noite, quando for de manhã, você levanta, toma seu café, tal, cuida ali das primeiras coisas que você não pode deixar para outra pessoa e vai se preparar para poder montar esse bolo. Daí você monta seu bolo, molha bonitinho, tudo direitinho e coloca no congelador por umas 2 horinhas, depois tira do congelador, deixa na geladeira até a hora mais próxima para você decorar. Bolo é para 7, você é iniciante, começa a confeitar 4 horas da tarde. Monta ele 8, 9 horas da manhã e vai decorar ele à tarde, 4 horas da tarde. Pronto, você vai entregar um bolo fresquinho, delicioso e sem nenhum problema, sem nenhum risco. Esse recheio ele só vai desandar se por acaso você não cozinhou ele corretamente, deixou ele pouco tempo no fogo. Agora, se o brigadeiro que você está falando aqui for brigadeiro de qualquer outro sabor que não seja de chocolate escuro, você pode montar esse bolo com 2, 3 dias de antecedência, sem nenhum problema. Tá? Porque os outros brigadeiros, eles não têm essa mania de assustar a gente. Tá? Então, você pode fazer, deixar na geladeira, fazer outras coisas, receber outras encomendas. Enfim, fazer outra coisa da sua vida. Tá? Agora, lembrando que a validade do bolo é muito importante e a validade está ligada diretamente à higiene. Como eu falei no outro vídeo que você deixou esse comentário, Zilda Rodrigues, eu vou repetir aqui. Validade de bolo, não basta eu dizer de 3 a 5 dias na geladeira. Não basta eu dizer isso, tá? Eu preciso saber se você utilizou todos os utensílios secos para poder fazer o manuseio desse recheio. Por exemplo, eu posso pegar uma panela molhada, né, limpa, lavei, botei no escorredor, depois eu peguei a panela molhada e vou fazer meu brigadeiro. Eu posso fazer isso? Posso, mas não vai interferir? Não, porque eu ainda vou cozinhar o meu brigadeiro. Agora, a partir do momento que eu cozinhei o meu brigadeiro, eu não posso colocar uma colher, uma espátula, um fouet, nada que esteja úmido. Tá limpo, mas tá úmido, eu não sequei. Ou o fouet que eu mexi no início para misturar os ingredientes e aí eu botei do lado e fui mexer com a espátula, por exemplo. No final eu trago esse fouet para dar uma batida dele no final ali para tirar algum gruminho, alguma coisa. Mas esse fouet está sujo com os próprios ingredientes do brigadeiro, mas quando esse brigadeiro ainda estava cru. Eu não posso fazer isso porque eu altero a validade do meu recheio. Eu quero uma validade boa do meu brigadeiro, aí de 8 dias para mais, sem correr o risco do meu brigadeiro azedar. O único risco que eu vou correr é do meu brigadeiro cristalizar, dependendo se a carga de sabor dele for muito doce, ele vai correr o risco de criar cristais de açúcar. A única coisa desagradável que eu particularmente não suporto são cristais de açúcar dentro do meu brigadeiro. Tem gente que gosta, tá? Tem uma amiga minha que adora. Eu não suporto. Então, o único risco que você vai correr é esse. Mas de azedar, não vai azedar. Tá? Agora, vai azedar como? Coloquei o utensílio molhado, usei um utensílio no início e depois no final coloquei aquele utensílio sujo dos ingredientes crus dentro do brigadeiro já cozido. Não posso fazer isso. Tá bom? Então, sempre que o meu brigadeiro estiver pronto, a partir desse momento que o meu brigadeiro está cozido, ou frio, morno, quente, não importa. Meu brigadeiro está pronto, eu não posso colocar nada dentro desse brigadeiro para mexer esse brigadeiro, para tirar que esteja sujo ou úmido. Tem que estar limpo e seco, tá? Agora, outra coisa que eu quero fazer é observação sobre o bombom que você falou, Zilda. Tá? Você disse brigadeiro com bombom. Então, se o bombom for maciço ou por dentro tem alguma coisa cremosa,
Tá tudo bem, você pode, se for, vamos supor, eu vou fazer vou usar um Kinder Bueno, sei lá o que, de recheio, algo que não tenha biscoito, tá, gente? Eu não sou consumidora de biscoito, de bombom, assim, comprado pronto, eu não curto. Eu prefiro, se eu quiser bombom, eu mesma fazer. Porque eu sei qual chocolate que eu estou utilizando e tudo mais. Então, eu não sou uma consumidora desse tipo de coisa e nunca gostei de fazer bolo com bombom comprado, assim. Nunca gostei. Porque eu acho que deixa um pouco mais doce. Bom, é uma questão de uma pegada minha. Eu gosto mais da pegada artesanal, de tudo feito por mim, tá? Mas eu entendi o que você colocou. Então, vamos supor, todo bombom que tenha biscoitinho dentro, que tem um crocante dentro de biscoito, como bis, deixa eu ver, serenata, né? Então, esse tipo de bombom, ele tem um biscoitinho no meio, não tem? Que é gostoso, crocante. Então, esse tipo de bombom, ele vai amolecer dentro do seu recheio. Aquele crocante, ele vai perder. Então, se for bombons que tenha esse crocante de biscoito dentro, eu também te aconselho a fazer o mais próximo até da hora da festa. Montou, decorou, imediatamente e entregou. Para quê? Para manter a crocância, fica muito mais interessante. Tá? Mas isso aí é uma coisa que você tem que saber qual é o brigadeiro que você vai utilizar, qual é o bombom que você vai utilizar, para você saber se você pode estar fazendo antes ou no mesmo dia ou em cima da hora da festa. O crocante, mesmo se você fizer ele de manhã, como é o caso do brigadeiro de chocolate, que eu posso fazer de manhã para entregar à noite e não vai desandar com esse tempo, tá? Não vai. Agora, em contrapartida, o biscoito dentro, se você normalmente pica, né? O bombom, você pica ele para colocar no meio do recheio. Você não vai colocar o bombom inteiro. O bombom inteiro ele vai conservar, porque ele tem aquela camada protetora de chocolate, certo? Então, aí ele vai permanecer crocante. Agora, se eu pico esse bombom que tem crocante dentro de biscoito, ele em contato com a umidade do meu recheio e da minha calda, ele vai ficar amolecido. Ah, vai ficar ruim? Não, vai ficar gostoso mesmo. Se você gosta, você vai continuar gostando do mesmo jeito, só que a crocância vai perder. É igual quando você faz pavê com biscoito. Eu, particularmente, é um doce que eu não gosto, justamente por causa do biscoito molhado. Então, eu não curto muito o pavê, só se for de chocolate, biscoito de chocolate, aí eu ainda como. Mas o branco eu não curto, não. O que acontece? Quando você faz na hora, se você montou na hora, e você for cortar, o biscoito ainda tá crocante. Mesmo que você molhe ali em algum líquido que você escolheu num rum, em um café, no leite, sei lá o que, você vai, mesmo assim, você montou, vai cortar na hora e comer, você ainda vai achar o crocante. Agora, daqui meia hora acabou o crocante. Por quê? Porque esse biscoito, ele absorveu a umidade, tanto daquilo que você molhou, quanto do recheio, do próprio recheio, da cobertura, e ele vai ficar como uma massinha de bolo ali no meio. Mole. É a mesma coisa que vai acontecer dentro do seu brigadeiro, do seu recheio, dentro do seu bolo, com o bombom que você vai picar e colocar dentro, se dentro desse bombom picado tiver biscoitinho crocante, como é o caso do serenata, do bis, ok? Então, é só isso. Tempo vai depender do recheio. Se for qualquer um recheio menos de chocolate preto, você pode fazer com 2, 3 dias de antecedência. Tranquilo, sem nenhum problema, você pode deixar prensado na geladeira. Se for com bombom, também que não vai amolecer, sem nenhum problema. Se for com bombom, já muda a figura. Se for com brigadeiro de chocolate escuro, muda também. Você entendeu o porquê de um vídeo para responder? Parece ser tão simples, né? Mas não é. Confeitaria, às vezes a gente erra em coisas pequenas, que a gente nem teve a malícia de pensar que ia dar errado. Se você quiser aprender mais comigo, não esqueça, na descrição do vídeo tem o WhatsApp oficial para tirar dúvidas sobre cursos pagos, tem aí já o link, tá lá o link. Se você já decidiu que vai entrar, você nem precisa nem perguntar nada. Só é fazer a sua inscrição no curso completo Confeitaria Sem Mistério, por 12 parcelas de R$ 69 e um pouquinho. Ah, Maria, não confio ainda em você, não sei quem é você, não sei.
Então, eu prefiro estar comprando por agora, para conhecer seu trabalho, apenas o método Expresso da Maria, que é uma super aula de um pouco mais de 2 horas, como você estivesse ao vivo comigo numa aula incrível, onde eu vou te ensinar com uma base 5 bolos diferentes, massa, recheio, decoração e etc. Dicas técnicas, enfim, hidratação de chantininho, as 2 decorações que eu mais vendi em toda a minha vida, vai estar dentro do método Expresso da Maria. Custa quanto? Uma parcela só, de R$ 67,00. Acabou, uma e acabou. E você ainda pode, não tenho R$ 67,00, Maria, você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Em até, gente, quando eu digo em até 12 vezes, é que você pode parcelar em 2, 3, 4, 5, até 12, que é o máximo, certo? Está também aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, também você vai encontrar aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, que é muito importante, e claro, de deixar sempre aqui também o seu comentário. Quem sabe num próximo vídeo você não vai ver eu respondendo você aqui nesse vídeo, né? Até logo, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.